Buenos dias, muchachas, muchachos, como estão? Espero que bem. Estou com saudades. Nós iremos iniciar aqui uma nova unidade, unidade 5, que temos como tema insustentabilidade, crise mundial da água. Então aí vamos falar um pouquinho sobre a crise mundial da água. Nós vamos ler um textozinho, falar um pouco sobre ele, ouvir um áudio e vocês irão responder algumas questões relacionadas a esse áudio, ok? Então, nós temos aí como abertura da unidade insustentabilidade e crise mundial da água. Nós vemos aí a imagem de uma senhora, né, fazendo uso inadequado da água, né, porque nós sabemos que no período em que há a seca, um momento de mais necessidade da água, algumas pessoas fazem esse uso inadequado dela, como já vimos algumas reportagens e tudo mais, né? Nessa primeira perguntinha aí abaixo, nós temos o seguinte: que sabes respeito à crise mundial da água? O que você sabe a respeito sobre a crise mundial da água? Te sientes personalmente responsabilizado em consumir el água de forma consciente? Você se responsabiliza ao consumir algo de forma consciente? Acredito que todos nós deveríamos, né, nos policiar e nos responsabilizar quanto a isso. Que medidas são tomadas em tu entorno, casa, para garantizar que a água não seja malgastada? Então, na sua casa, quais são as medidas que você e sua família tomam para que possam fazer um uso adequado da água, não havendo gastos de água sem necessidade, né? Então, quais são as medidas que vocês tomam? Façam aí que eu quero ver, viu? Dando continuidade, nós temos no início da página 52 aí de vocês, tem essa partezinha onde ele vai perguntar mais ou menos quantos litros de água, a quantidade de água que é utilizada para se produzir alguns alimentos. Nós sabemos que nós gastamos água, nós utilizamos água não somente no uso pessoal ou em limpeza de casa, mas também no consumo de alimentos e na produção desses alimentos. Quando eu falo em produção, eu não estou relacionando a você cozinhar o alimento e ali colocar no fogão, tal, cozinhou. Não, é a produção desse alimento, né? Por exemplo, a carne de gado, você criar ali uma vaca, criar ali um boi, um tal, para o uso dessa água que você faz com ele, até você chegar a ter a sua carnezinha lá, bonitinha, gostosinha para comer. Ok? Então, vamos falar sobre isso. O ser humano utiliza a água para diversas atividades: beber, processos industriais, generação de energia elétrica, atividade mineira, agricultura e ganaderia. Te imaginas quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de carne vacuno? Então, nós observamos aí que para a produção de 1 quilo de carne de vaca, se utiliza-se o quê? 15 mil litros de água. 1 quilo de carne de pollo é frango, 6 mil litros. 1 quilo de cereais, 1.500 litros. 1 quilo de cítricos, 1.000 litros. E 1 quilo de legumes e tubérculos, 1.000 litros. Então, a gente pode observar aí, mais ou menos, quantos litros de água pode se gastar para a produção desses alimentos. Abaixo nós temos outra lista que eu trouxe para mostrar, apresentar para vocês, que são 1 quilo de couro, 16,6 mil litros, uma calça jeans, 15 mil litros, uma camiseta de algodão, 3,7 mil litros, 1 quilo de papel, 324 litros, 1 quilo de malha tingida, 110 litros, 1 quilo de aço, 95 litros e 1 litro de gasolina, 10 litros. Então, a gente observa aí a quantidade de água que às vezes não nos passa pela cabeça que podem ser gastados para a produção dessas coisas aí, ok? Aí nós temos aí um texto onde nós iremos ler e eu falarei comentarei um pouco com vocês e qualquer coisa vocês me dão um retorno lá no Zap. Água para todos, água para a vida. La tierra, com suas diversas e abundantes formas de vida, que inclui a mais de 6.000
6 milhões de seres humanos se enfrentam em este começo do século XXI com uma grave crise de água. Então, a gente já começou o século XXI com uma grande crise de água, não foi isso? Todas as sinais parecem indicar que a crise se está empeorando e que continuará haciéndolo, a não ser que se empreenda uma ação corretiva. Se trata de uma crise de gestão de los recursos hídricos, essencialmente causada por la utilização de métodos inadequados. La verdade tragédia de esta crise, sin embargo, é su efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones pobres, que sufren el peso de las enfermedades relacionadas con el agua, viviendo en entornos degradados y a menudo peligrosos, luchando por conseguir una educación para sus hijos, por ganarse la vida e por solventar as suas necessidades básicas de alimentação. Então, aqui a gente pode ver o quê? Que o que causa esse desgaste de água, essa falta de água, essa crise de água, é justamente o uso inadequado que as pessoas fazem dela, assim como também a gestão, né? Vamos dizer assim, como direciona o uso dessa água incorretamente. Quais são as pessoas que mais sofrem com essa falta de água, com essa crise de água? A população mais pobre, não é isso? Então, a crise pesa a si mesmo sobre o entorno natural, que cruje bajo la montanha de desechos no caso desperdícios, que se viertem a diário e por el excesso de uso ou uso indebido, que de ele se hace com aparente desinteresse por las consequências e por las generações venideiras. Essas generações venideiras, né, como nós temos aí ao lado, é o termo venideiras, que faz referência ao futuro, ou seja, às gerações que estão ainda por vir, por chegar. Em realidade, se trata fundamentalmente de um problema de atitude e de comportamento, problemas em sua maioria identificáveis, aunque não todos, e localizáveis. Actualmente possuímos os conhecimentos e a perícia necessários para abordá-los e hemos elaborado excelentes ferramentas conceptuais, tales como a equidade e a noção de sustentabilidade. Sin embargo, a inércia de los líderes e a ausência de uma consciência clara sobre a magnitude del problema por parte da população mundial, em muitos casos não suficientemente autônoma para reaccionar, resulta em um vazio de medidas corretivas oportunas e necessárias e em uma incapacidade para infundir a los conceitos de trabalho uma ressonância mais concreta. Resolver a crise del agua é, sin embargo, solo uno de los diversos desafíos com los que a humanidade se enfrenta em este terceiro milênio, e há de considerar-se, em esse contexto, a crise del agua deve situar-se em uma perspectiva mais ampla de solução de problemas e de resolução de conflitos. Aún así, todas as crises, ya sean de orden social o relativas a los recursos naturales, son con las que nos enfrentamos los seres humanos. La crisis del agua es la que se encuentra en el corazón mismo de nuestra supervivencia y la de nuestro planeta. No caso, é aí uma principal, né? Então, o texto trata aí sobre a crise mundial da água, né? Defendendo que o uso da água é mal direcionado, é mal feito, vamos dizer assim, né? Então, como ele cita também que aí quem são as pessoas que mais sofrem com essa falta, com essa crise de água, que no caso aí é a população mais pobre, né? Que são enfrentando aí as doenças, né? As reações, vivendo em situações precárias, em lugares de perigos, né? E tudo mais. Então, nós podemos observar o texto aí botando em ênfase a questão da crise da água. Vocês fazem uso correto da água? São conscientes? Quero ver, viu? Vamos lá. Então, agora eu vou liberar o áudio, onde vocês irão ouvir. O áudio ele vai estar aí na página
57 de vocês. Vocês acompanhando irão responder as questões que tem aí. Eu vou liberar de início, vocês ouvirão e depois eu liberarei mais uma vez e vocês farão a resolução dessas questõezinhas aí, tá certo? Então, vamos lá. Pista 10. Nosotros, españoles, hacemos un mal uso del agua. Los datos nos delatan. 2.325.000 litros de agua es el consumo total que hace cada español durante un año. Mientras que la media mundial es de 1.240.000 por persona y año. Lo que significa que gastamos un 88% más que nuestros vecinos mundiales haciendo las mismas tareas. En los últimos 10 años, las dificultades económicas de Cuba han provocado un lento pero firme deterioro del suministro de agua y los servicios sanitarios, junto al aumento consiguiente de las enfermedades asociadas con el agua. El último año, cuando la escasez de agua en algunas partes de la isla alcanzó niveles críticos, 2 comunidades resolvieron el problema tomando la situación en sus manos y usando filtros lentos de arena como sistema hogareño de tratamiento del agua. Uruguay dio un paso singular en el mundo al aprobar una reforma constitucional que define al agua como un bien de dominio público y garantiza la participación de la sociedad civil en todas las instancias de gestión de los recursos hídricos del país. La iniciativa popular, singular en el mundo, sentó un precedente histórico en la defensa del agua. Sin embargo, y a pesar de haberla votado, la mayoría de la población desconoce los alcances de los cambios, según las encuestas. Pese a que Colombia es el 6º país con mayor oferta hídrica en el mundo, el Ministerio de Medio Ambiente calcula que la mitad de los recursos hídricos tienen problemas de calidad. Se estima que la industria, el sector agropecuario y las aguas domésticas generan 9.000 toneladas de materia orgánica contaminante de los acuíferos. Ok? Deu para identificar aí mais ou menos as respostas? Eu vou passar mais uma vez. Vocês irão agora ouvir com calma e irão tentar responder aí as questões, tá certo? Pista 10. Nosotros, españoles, hacemos un mal uso del agua. Los datos nos delatan. 2.325.000 litros de agua es el consumo total que hace cada español durante un año. Mientras que la media mundial es de 1.240.000 por persona y año. Lo que significa que gastamos un 88% más que nuestros vecinos mundiales haciendo las mismas tareas. En los últimos 10 años, las dificultades económicas de Cuba han provocado un lento pero firme deterioro del suministro de agua y los servicios sanitarios, junto al aumento consiguiente de las enfermedades asociadas con el agua. El último año, cuando la escasez de agua en algunas partes de la isla alcanzó niveles críticos, 2 comunidades resolvieron el problema tomando la situación en sus manos y usando filtros lentos de arena como sistema hogareño de tratamiento del agua. Uruguay dio un paso singular en el mundo al aprobar una reforma constitucional que define al agua como un bien de dominio público y garantiza la participación de la sociedad civil en todas las instancias de gestión de los recursos hídricos del país. La iniciativa popular, singular en el mundo, sentó un precedente histórico en la defensa del agua. Sin embargo, y a pesar de haberla votado, la mayoría de la población desconoce los alcances de los cambios, según las encuestas. Pese a que Colombia es el 6º país con mayor oferta hídrica en el mundo, el Ministerio de Medio Ambiente calcula que la mitad de los recursos hídricos tienen problemas de calidad. Se estima que la industria, el sector agropecuario y las aguas domésticas generan 9.000 toneladas de materia orgánica contaminante de los acuíferos. Muito bem. Deu para observar direitinho e responder as questões? Vamos lá fazendo aí a correção. Então, no primeiro ele diz, para escutar alguns testigos, que são testemunhos, né? Sobre o uso de água de pessoas que vivem em distintos países. Tras escucharlos, completa los huecos con las informaciones según corresponda. El primer país del mundo a aprobar uma lei que define el agua como um bem público foi. Então, na letra aí, vocês conseguiram identificar qual país?
Uruguai. Então, no caso, o primeiro país do mundo, né, a aprovar uma lei que define a água como um bem público foi Uruguai. El país que hace mal uso del agua comparado con la medida mundial es España. España. La sexta mayor oferta de agua del mundo es de Colombia. Colombia. En Cuba hay problemas con el suministro de agua, né? Em Cuba há problemas com o suministro de água. Segunda questão, só repetindo as questões. No caso aqui ficou Uruguai, Espanha, Colômbia e Cuba. Associa as informações corretamente según lo has oído. Passaram a usar filtros de arena a causa do problema da escassez de água. Vocês colocaram espanhóis, cubanos, uruguaios ou colombianos? Cubanos. Gasta 88% mais de água que seus vecinos mundiais. Espanhóis. Genera 9.000 toneladas de matéria orgânica contaminante de los acuíferos. Colombianos. Votaron en una ley y desconocen los alcances de los cambios. Uruguayos. Sufren con el aumento de las enfermedades por el deterioro del suministro de agua y de los servicios sanitarios. Cubanos. Contaminaram mais de la mitad de los recursos hídricos de seus países. Colombianos, ok? Então, a sequência ficaria B, A, D, C, B, D, ok? Vamos lá às outras questões. Nós temos aí que imagens dialogam com o que se há descrito em cada país. No caso aí do primeiro país, vocês colocaram o quê? Qual seria? No caso aqui, nós estaríamos utilizando uma resposta pessoal, certo? Então, vocês iriam relacionar a imagem ao país que vocês ouviram das questões anteriores. No caso, Cuba, Colômbia, Espanha, Uruguai e Cuba, tá certo? Então, você observa aí a imagem e você irá associar o país à imagem, tá certo? Então, resposta pessoal, tá bom? Então, nós ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Passarei aí a agenda, páginas 53, 60, 61 e 62 para vocês, tá certo? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Obrigada e até mais. Hasta luego. Besos.